Obrigada pela presença de todos vocês. Muito bom tê-los aqui para mais um painel, um bate-papo a respeito do que está acontecendo. Eu gostaria de começar pedindo para que cada um de vocês se apresentasse, sabe, que falasse um pouquinho da carreira, né, de quem são vocês, o que vocês fazem. Esse é o momento do pitch de cada um, mas é um pitch sem pressa, né, um pitch que vocês podem realmente se entregar aqui para que a gente já quebre o gelo rapidinho. Pode começar por aí, mais fácil. Tá bom, boa tarde a todos. Imenso prazer estar aqui. Eu sou Luciano Luizetto, eu sou engenheiro eletricista de formação, tenho pós-graduação em refrigeração e ar-condicionado e também fiz um MBA pela PoliUSP de gerenciamento de facilities. Na verdade, Facility Management, né? É o termo que a gente usa, a gente não acabou não traduzindo. Atuo há mais de 20 anos na área de manutenção predial. Trabalhei por muito tempo no Centro Empresarial de São Paulo, que é o maior, né, complexo na América Latina, complexo empresarial da América Latina. E atualmente eu estou no grupo Dexco, que é do grupo da Duratex, Duraflor, Hydra, Ceusa, Deca. Vocês devem conhecer bastante essa marca, né? Uma marca bem famosa, né? Portinari e agora Castellato, que faz investimento em cerâmica. Então, é uma unidade industrial e a gente fica sediado aqui num escritório na Paulista. Eu sou o responsável pela gestão de ativos e facility management da empresa aqui. Bom, boa tarde. Sou o Luiz Capote, sou um dos sócios do escritório Capote e Marcondes Longo. A gente fundou o escritório fazem 6 meses, mas é uma parceria de mais de 20 anos que eu tenho com meus sócios. A gente atua em diversos segmentos de arquitetura, o principal é o segmento industrial, a parte de pesquisa e tecnologia, né? A gente faz os edifícios do zero até a parte dos interiores. Bem diversificado a escala de trabalho, né? Então, fizemos micro cervejarias como a Brasbril, que fica dentro da Casa das Caldeiras, né? Dentro de um patrimônio histórico. Outra na Terra Rio Virgínia. Agora estamos fazendo uma cervejaria de grande porte para uma grande multinacional no interior de Minas Gerais. Fizemos hospitais veterinários, de tudo um pouco, né? Academia de alto padrão em Goiânia. Então o escritório procura atender a demanda do cliente, o programa, né? E em cima disso desenvolver os fatores para as pessoas que vão usar, né? Estamos desenvolvendo agora também, estava até falando para o Luciano, o projeto para uma garagem de manutenção de veículos de uma indústria de celulose no Mato Grosso. Então são coisas muito diferentes e tudo assim, longe do escritório, né? O escritório é a base em São Paulo, fica perto do Pacaembu, mas a gente atua no Brasil todo. Temos projetos na América do Sul também, na parte industrial, Argentina, Paraguai, na parte corporativa, México, Porto Rico. Já fizemos 2 bienais de Veneza também. Então, foi um comercial rápido aqui. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu sou a Fernanda Machado. Eu, como Luciano, sou engenheira eletricista de formação, mas com ênfase em automação. Então, enveredei por um outro caminho. Iniciei minha carreira na Johnson Controls, foquei em automação por bons anos da minha carreira, em diversos segmentos, industrial, corporativo, enfim. E acabei migrando naturalmente para a área de facilities por alguns anos também, onde acabei depois me movendo para a CBRE. Aí atuei por mais 10 anos e agora estou com a Turner & Townsend, focada em gerenciamento de projetos, com foco em corporativo e varejo, também saúde e educação. Então, um prazer poder estar aqui colaborando um pouquinho com essa nossa conversa. Boa tarde, meu nome é Bruna. Comecei minha carreira há 20 anos na área de facilities, quando facilities nem chamava facilities, a gente nem sabia que nome tinha essa área. Trabalhei em empresas de call center, empresas de tecnologia, passei pela Unimed. Hoje eu estou como Project Manager na Turner & Townsend também, alocado no cliente Citibank. Cuido de projetos de Cone Sul, na área de facilities também. E estou aqui também pela Abrafac, sou diretora de eventos da Abrafac, da Associação Brasileira de Facility Management. Agradecer o convite e muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com vocês.
Era administração de serviços, né? Tinha um monte de nome e você nunca sabia explicar o que você fazia. Era bem difícil. Hoje o pessoal já tem nome, pelo menos, a área, né? O pessoal está se acostumando. Tá ótimo. Bom, boa tarde, meu nome é Antônio. Você pediu para a gente falar lentamente, né? Mas quem vem do corporativo não consegue, né? A gente fica numa velocidade de 160 por hora, não é? O que eu tenho que falar? 3 palavras já resolvi o assunto, né? Bom, enfim, vou falar lentamente. Sou arquiteto, eu trabalho na Pitar Arquitetura. Eu tenho 23 anos de experiência, né? Estou à frente do escritório, a gente tem sede aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente tem também 25 projetos fora do Brasil, na América do Sul, que a gente atua fortemente. Acho que é isso. Obrigado. Olá, eu sou o Guma Carvalho, eu sou jornalista. Sou uma pessoa tímida também, viu? A gente estava conversando sobre dividends. Então vamos fazer um pitch tímido agora, né? Pitch bem tímido. Sou jornalista, cubro a área de recursos humanos há mais de 20 anos. Não cheguei a pegar a época de departamento pessoal, nem relações industriais. Já consegui pegar na época de RH, embora muitos RHs ainda sejam departamento pessoal, né? Não acordaram ainda, né? E para algumas questões até que a gente vai discutir hoje, eles também não acordaram. Imagino que a gente possa despertá-los. Vocês que são de elétrica, né? De repente pode jogar uma carga neles assim para poder acordá-los, né? É isso. Prazer estar com vocês aqui para aprender, mas eu vou querer saber o que você faz, cara. Jogar a bomba para mim, né? Eu trabalho na área de gestão e desenvolvimento humano. Eu humanizo empresas, né? Eu entro lá para trazer o lado humano, para despertar novamente a consciência da saúde mental, do autoconhecimento, da inteligência emocional dentro das empresas. E aqui eu trabalho para a Office Connection, junto com o Gustavo, junto com o Onaga, para trazer esse lado humano da entrevista, né? Quando a gente só fala rapidinho, que tudo tem pressa, a gente percebe que existem os momentos preciosos. Eu vou trazer para vocês só uma lembrança que talvez vocês tenham tido o privilégio de ter na vida, que é sentar ao redor de uma mesa, bater papo e não perceber a hora passar. E é isso que a gente quer trazer para cá, porque são essas as melhores conversas, são esses os melhores momentos de lembrar como é que era mesmo o nome do Facilities, né? Então era um administrador, ou faz tudo, né? Ou faz tudo mesmo, que Facilities é o faz tudo. Até eu entender o que o Facilities fazia, eu levei um tempo, porque é quase como um médico veterinário que tem que entender de todas as áreas, né, para poder diagnosticar o que o cachorro tem. Não é assim. É a área que trata o no core business, né, da empresa, né? É exatamente isso, né? Então sejam muito bem-vindos novamente, porque é muito gostoso para a gente soltar esse papo. Gostei do médico veterinário, né? Numa empresa tem tanto bicho, né? Dependendo da empresa, com certeza. Bom, já vamos falar o que é sério, né? A gente está aqui para discutir um pouco da influência da arquitetura e como ela se conversa com Facilities e como Facilities também influencia nessa nova era agora de trabalho em que a gente tem que repensar a nossa vida dentro do corporativo, fora do corporativo. A gente tem que ser bem acolhido na empresa para poder voltar. Então, a arquitetura e Facilities têm um desafio muito grande. E eu queria que vocês falassem o que vocês estão vendo aí em termos de influência, em termos de expectativas. Para começar a nossa... Depois a gente vem com outras provocações. Quer conversar com o time de arquitetura aí? Porque a gente pode falar em cima das influências deles. Eu imagino que vocês se deem bem fora daqui. Sim, eu pelo menos, da minha parte, sim, total. Então tá A gente bom. tinha uma época que nos conversava e era difícil, mas acho que depois de um tempo a gente entendeu que se a gente não tivesse sinergia, não adianta ele criar um espaço que depois eu vou administrar, como ele pensou, como que funciona o dia a dia, como que é a experiência do cliente, a jornada do cliente dentro daquele espaço. Então, acho que essa conexão que a gente buscou nesses últimos anos foi muito importante, acho que enriqueceu tanto o nosso trabalho de administrar aquele espaço que eles pensaram, né, como criadores, e eles, né, e ver que aquele espaço realmente está sendo utilizado como eles pensaram, né? Por que vocês vão conversar hoje? Exato. Isso eu acabei não comentando, peço até desculpas, mas eu também sou da Abrafac desde 2011, né? Eu faço parte do conselho administrativo do grupo e a gente sempre conversa muito sobre isso lá.
principalmente com o nosso vice-presidente Mauro Campos, que ele sempre bate nessa tecla, né? Que é daquele espaço pensado para ser de um jeito, mas que não é utilizado daquele jeito que foi pensado, né? Então, tem um pouquinho de cultura aí. E esse, eu penso que é o nosso desafio, é o desafio de facilities, né? Além disso, manter tudo aquilo, né? Então, tem uma parte bem forte com relação à qualificação do profissional que está lá, e até puxo o gancho para um trabalho da Brafac que está sendo desenvolvido há bastante tempo, que é da certificação do profissional de Facility Management. A gente, inclusive, na próxima semana está fazendo uma abertura disso, é um processo de certificação, então os Facilities Management daqui do Brasil agora poderão ser certificados, então a empresa pode buscar esse profissional certificado, pode pedir isso, então é um trabalho bem legal, que fora do Brasil é muito forte, principalmente Austrália, Estados Unidos e África, tá? Então esse trabalho África do Sul é bastante forte isso daí, mas até para não escapar, o desafio é esse, manter tudo aquilo que está lá, essa conversa, essa proximidade com os arquitetos, inclusive com as novas tendências, né, os novos momentos. Eu me lembro de um bem forte que a gente teve do Open Space, aquele espaço com as mesas de trabalho, todo mundo ali um do lado do outro, sem sala para gerente, sem sala, salvo alguns casos necessários, né, aquele que trata de assuntos confidenciais e que não tem saída, né, mas eu acho que foi uma virada na chave e eu não vejo outro tipo de layout aí hoje em dia. E assim, quem não tem, quem está com alguma coisa bem antiga que passa a reformar, passa a aceitar esse tipo de layout. Então, eu acho que esse foi uma virada de chave bem bacana que a gente teve aí nos últimos anos. Os últimos anos já faz um tempinho, né? Não dá nem para falar que é o último, né? Eu complementando um pouco, o que eu acho que está acontecendo é que Facilities é uma coisa nova. Não existia. Então, por isso que não tinha essa comunicação, né? Então, muitas vezes, quem administrava um escritório eram os diretores, muitas vezes uma secretária, ou uma área administrativa, área de compras, finanças. Eles não entendiam de escritório, às vezes o RH até não estava envolvido. Então, contratavam uma empresa que fazia ali o seu escritório, então, realmente não tinha esse elo. Hoje, até eu acho que por esse momento que a gente está vivendo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho percebido isso pelos nossos clientes, pelos projetos que a gente tem trabalhado, tem uma mudança muito grande. As empresas perceberam que, de fato, o principal ativo deles, que são os funcionários, realmente precisam de um ambiente produtivo para trabalhar, e é muito importante essa área de facilities, né? Muitas empresas não tinham, até pouquíssimo tempo, estão estruturando suas áreas de real estate e facilities. Tem muita empresa que realmente está começando agora, uma coisa bem recente, e, de fato, fazendo toda essa conexão com esse novo momento, com o que a gente precisa, até por essa questão agora do modelo híbrido de trabalho, com o que está acontecendo com questão de retenção de talentos. Então, o RH tem sido uma área também que tem se envolvido muito com projetos. A gente vê muitas empresas de change management ajudando os processos na hora de discutirmos como é que vai ser o nosso espaço, o nosso estilo de trabalho dentro de um escritório. Então, a gente percebe hoje um grupo de trabalho bem mais amplo que somente as áreas técnicas, que, sem dúvida, trazem também vários outros benefícios, a questão de eficiência energética, uma série de outras questões que são fundamentais para um escritório. Eu acho que meu olhar para facilities, né? Bom, antes era o dono do escritório, dono do pedaço, administrador do escritório, era a secretária do presidente, enfim, acho que tudo isso já passou, né? O meu olhar para facilities, ele é o olhar muito da sensibilidade, né? Porque para a gente na arquitetura, não vou puxar o saco, tá? Mas é a única peça dentro de um escritório, é a única. E o RH não está nessa peça, tá? É facilities. É a única que entende absolutamente do que acontece dentro daquele espaço. É a única. É quem vai saber quantas grávidas tem na empresa naquele momento, onde está o vazamento da água, quando vai chegar o carpete novo, qual é a mudança de gestão que teve. É a única peça da empresa que sabe do todo, é a única peça 360 graus. Então, quando a gente trabalha com um projeto, 360 graus é o que a gente quer no desenvolvimento do projeto. Não ter essa peça com a gente é um projeto errado.
você só está com o RH, você só está com a finanças, é uma parte do projeto, não é um todo. E o Facilities, para mim, também ele é um rebelde com causa. Eu sempre falo isso para o meu pessoal. Por quê? Se você tem uma gestão de muito comando-controle, o Facilities nunca é embalado nisso na empresa, porque ele tem uma outra visão das pessoas que estão na empresa muito clara. Ele tem uma visão de gente e que as pessoas são diferentes. Então, aquela gestão antiga da década de 80 de comando-controle, é engraçado que a gente vê empresas assim que o Facilities não é muito embarcado nesse tema, que ele observa a cabeça das pessoas que estão ali, aquela juventude que já chegou, e ele sabe que como é aquela história, o Open Space, como trazer aquilo com uma gestão antiga, o mundo hoje busca outra coisa, então ele tem essa sensibilidade, uma sensibilidade muito grande. Quando a gente faz um trabalho de workshop numa empresa, a gente pede que você vai ter 4 sessões, o Facilities participe das 4. Se não participar de nenhuma, não faz sentido ter. Porque é só ali que a gente vai ter tudo que a gente precisa como base para desenvolver um projeto. Então, assim, tem que ter sinergia, tem que estar junto do começo ao final de um processo. Isso olhando do lado da arquitetura. Não sei se para vocês de Facilities faz sentido, né? Eu estou olhando, claro, estou olhando o meu lado enviesado, que é só arquitetura. Falando do lado arquitetônico também, né? Eu acho que um pouco do que o Antônio falou tem a ver até com a criação do projeto, né? Assim, do lado da empresa, esse time que vai fazer essa gestão, que vai conduzir o arquiteto para a elaboração do projeto, é uma equipe multidisciplinar, cada um com seu talento, né? Não adianta puxar só para um lado, só para o outro, né? Então vai sair sempre tendencioso para uma certa área. E acaba não funcionando. O projeto técnico, ele funciona da mesma forma, né? Tem o arquiteto, o pessoal da elétrica, o pessoal da estrutura, todas as outras disciplinas, né? Indo um pouco atrás, acho que essa parte de integração dos times que vão conduzir o projeto tem muito a ver com a horizontalidade que as empresas estão buscando hoje em dia, né? São menos verticais, então a gente não tem aquela hierarquia de salinhas, né? O chefe tem a sala de X metros, o subchefe tem a sala de tanto, né? Então todo mundo junto, né? Muitas empresas já têm isso há muitos anos, né? Muitos, culturalmente, isso já faz parte, mas vai da parte da empresa levar para o time que vai conduzir a fazer o projeto. Tem que ter a cabeça aberta desde lá, né? Senão a gente não consegue um resultado bom, né? Projeto bom vai sair de um cliente bom, né? Um cliente bom é um time que conversa, né? Não vai ter uma autoridade que genial, pode até ter, né? Mas em geral não dá certo. E como é que é o processo criativo nesse novo modelo, sabe? Nesse novo modelo híbrido, que tem que juntar tudo, que tem que juntar inclusive culturas, porque vocês estão indo para outros países, outros lugares, e como é que vocês conseguem captar a cultura? Tem a ver isso, né, com o dia a dia, é muito diferente. Como você consegue administrar isso de uma forma que a coisa flua? Só ressaltando que às vezes a empresa é em outro país. Então você tem a cultura da empresa dentro da cultura de um outro país. E dentro da empresa existem as subculturas também, as culturas de departamento. Também é um problema. O ponto principal que eu vejo, primeiro, acho que eu só vou falar isso, mas é a quebra do paradigma. Então, o que eu vi, né, foram muitas empresas estudando essa questão do home office, mas com uma resistência muito grande de implantação. Então, quando chegou a pandemia e que isso foi meio por forceps, né? Assim, acabaram abrindo mão, muitas empresas já estavam adiantadas no tema, e acabaram, foi questão só de implantar, outras tiveram que se reinventar e se readaptar. E não dá para deixar de falar também da direção. A direção das empresas normalmente é antiga, né? Então também tem essa resistência muito forte, não sabe como vai funcionar, e que inclusive na volta da pandemia já deu uma forçada de vamos falar, não vamos fazer tanto home office, né? Que às vezes, dependendo do segmento, é uma bobagem, mas dependendo dá para fazer. Eu concordo. Acho que as empresas ainda estão presas, pela minha percepção de projetos do dia a dia, ainda estão presas no que eu falei, no comando, no controle.
Se eu não comando, se eu não controlo, se eu não olho a tabela de Excel ali aberta na minha frente, ele não está trabalhando. Ela não está trabalhando. A empresa pensa desse jeito. Por outro lado, a pessoa que está trabalhando, ela sabe que ela está trabalhando, ela sabe que ela está sendo produtiva e ela quer mostrar que ela está sendo mais produtiva. Ela está em casa, ela até trabalha mais. Porque ela tem medo de que as pessoas não tenham a percepção de que ela está trabalhando. Isso é uma mudança de mentalidade de uma alta direção de uma empresa que está chegando, mas a pandemia não trouxe. O que a pandemia trouxe? Não trouxe. Ela trouxe outra coisa. Ela trouxe a gente buscar formas de colaboração com tecnologia. Então a pandemia trouxe o uso do Slack, o uso do Miro, o uso de um, sei lá, Monday. Ela trouxe o uso de tecnologia para colaboração. A colaboração sempre existiu, seja num telefone, numa conferência, num e-mail, seja como for, sempre existiu. Tá? A pandemia, ela trouxe isso, mas ela não mudou a cabeça do gestor completamente, de jeito nenhum. Tanto que acaba a pandemia, o diminui pandemia, volta todo mundo. Falar que faz home office 2 vezes por semana não é uma cabeça aberta para frente, é comando-controle. Vou dar aquele docinho ali de 2 vezes por semana em casa, é um docinho, Depois mas vem aqui 3 vezes. Né? Vem aqui 2 vezes por semana aqui no escritório que eu quero controlar o que você está fazendo. Então, não mudou a cabeça do gestor. Tá complicado isso, né? Eu acho que as empresas, algumas empresas ainda estão um pouco perdidas. Eles estão na tentativa e erro. Então, eles ainda não sabem muito bem o que funciona para os funcionários. E eu acho que a questão de controle que você falou é muito presente ainda. Eu acho que um trabalho de change management é super importante e muitas empresas não enxergam esse valor. Porque eu acho que você trazer todo mundo para a mesa, porque as pessoas têm diferentes formas de perceber a mudança. Para algumas pessoas é super tranquilo, para outras não, elas têm níveis de percepção de mudança. E acho que essa questão de controle, é o que você falou, às vezes você está em casa, você está no Teams, qualquer ferramenta que você tiver, você sai para ir no banheiro, alguém te chama e fala, nossa, eu não estava aqui na frente, a pessoa vai achar que eu não estou trabalhando. Então as pessoas também têm essa mentalidade. Eu também acho que flexibilidade não é você ter que ir segunda, quarta e sexta no escritório. A flexibilidade é você ir quando você achar que é necessário. É você ir para aquele espaço para saber o que você vai fazer lá. Não é mais para você ir ficar o dia inteiro em conferência, é para você ir para colaborar, para você ir para um espaço, porque você está colaborando com as pessoas, você está conversando. Porque você ficar no espaço do escritório, para o gestor ver que você está lá, você ficar com um fone na cabeça o dia inteiro, em conferência com pessoas até de outro país, quanto está sendo produtivo isso, né? O quanto você está produzindo ali, quanto você não podia estar em casa, economizando esse tempo, usando esse tempo para ficar com a sua família, para fazer uma ginástica, não sei. É realmente a questão de flexibilidade, eu quero ver que você está lá, mesmo que você fique com o fone o dia inteiro, que você não está colaborando com ninguém que está na sua volta. Então, assim, eu acho que as empresas ainda estão naquela tentativa e erro, e acho que o controle passa muito por essa questão do controle, ainda. E no fim do dia, tudo acaba em valor de metro quadrado, né? Vou fazer híbrido, porque eu vou economizar metade da laje, vai ser o dinheiro a mais lucro no final do ano, né? Acaba por isso que está muito errado. Mas indo um pouco, só para falar um pouco do que você tinha falado de a diversidade cultural, né, dos outros países, isso daí é um outro ponto importante, né? A gente trabalha com muitas multinacionais, né? Sabe como é? Veio uma pessoa global e quer implantar a cultura no mundo, né? Mas, tipo, aqui vamos carimbar o projeto. Isso não funciona, né? Ele vai ter uma raiz, e eu acredito muito nisso, ele vai ter uma raiz que é o DNA da empresa, da marca, da corporação. Só que a funcionalidade, alguns espaços, o tempo das pessoas é completamente diferente de um país para o outro. Sim, daqui para a Argentina já é outro mundo. Se você vai para o Paraguai é outro mundo. São coisas próximas, mas completamente diferentes. A gente encontra isso no próprio Brasil. O Brasil são vários países, na verdade, né? Cada região tem um idioma próprio, real, o tempo próprio, os seus horários, um ritmo próprio, né? Então não dá para você impor a cultura, né? Quer dizer, as pessoas tentam até hoje, mas não funciona. O resultado sempre dá aquele choque de gestão, né? Então, assim, prezar sempre o que a gente vê hoje, né? A alta tecnologia para comunicação, né? Isso é fundamental, eu acho que não regride mais. Isso daí cada vez vai ser um investimento maior, porque melhora o deslocamento das pessoas, né? São distâncias, tempo perdido realmente. Às vezes faz uma viagem 5 horas para fazer uma reunião de 1 hora e já volta para casa, né? Quem nunca fez isso? Né? Mas a gente sempre preza isso, a tecnologia e valorizar muito o conforto humano, né?
para aquele local. Então, o lugar tem um sol desgraçado, né? Tem gente que ainda insiste por pele de vidro no edifício, sabe? Ah, não, mas depois gasto com ar-condicionado, aí vem o cara do Facilities, não consegue manter. Então, essa coisa regional tem a ver com uma boa arquitetura também, né? Que tem que ser adaptada ao clima. Isso pra gente ir de fora da casca lá pra dentro, pra cadeira que a pessoa vai sentar, né? Que a gente tá aqui agora. A gente trabalha muito focado em estratégia, né? Quando a gente fala em projetos. E a gente percebe que os clientes realmente estão parando para pensar um pouquinho. E alguns fatores estão ajudando um pouco nessa questão. A primeira coisa é que a gente tem hoje algumas tecnologias que podem te ajudar a levantar dados para você entender de fato qual é a dinâmica que você tem no seu escritório, o que está funcionando eventualmente ou não, para você até melhorar na definição do que funcionaria melhor. Ah, vem 2 vezes na semana ou vem o dia que você achar melhor, e como é que está sendo ocupado aquele espaço de fato, que tipos de estação de trabalho está sendo ocupado, ou espaço de trabalho. Eu acho que as empresas estão conscientes de que elas precisam entender melhor. Então, muitos projetos estão sendo realmente aguardados ou segurados para que a gente tenha realmente mais dados em mãos. Acho que essa questão de dados e com qualidade, né, é um ponto que eu tenho percebido bastante forte. E uma outra questão é a questão da sustentabilidade. Eu acho que hoje, assim, não tem grande corporação ou até empresas menores que não tenham metas de sustentabilidade bastante fortes e claras e que não estejam fundamentando soluções nos projetos, não só técnicas, mas também que envolvam outras questões. Até mesmo quando a gente fala de imobiliário, quando a gente fala de acabamentos, de várias outras questões que envolvem o projeto, o próprio ambiente que a gente vai estar criando, para a questão do bem-estar do nosso colaborador. Então, esses pontos também são novos e as empresas não estão sabendo como lidar com tudo aquilo, porque todas estabeleceram metas para carbono zero em geral, para 2025, para 2030, para 2023, que está aí, né? E não sabem de onde começar. Muitas grandes empresas, grandes corporações. E existem ferramentas para ajudá-las, para que a gente comece a entender como é que isso pode acontecer. E elas estão se conscientizando disso para começar, de fato, a focar, né? E desenvolver algo mais consistente. Eu percebo que as empresas estão mais abertas. Então, assim, acho que já começa a ter uma mudança, Antônio, de paradigma nesse sentido. Não todos, óbvio, mas eu acho que muitas empresas, em alguns setores bem tradicionais, a gente trabalha em vários setores, tecnologia, óleo e gás, finanças, em vários setores, varejo. Acho que muitas empresas hoje estão abrindo um pouquinho para reavaliar. Pegando o gancho que você falou de conforto, às vezes para o dono da empresa deixar uma parede de vidro ajuda a manter o cafezinho quente na mesa do funcionário ali perto. Ele não tem que ficar levantando para pegar café quente. É um conforto na cabeça do dono da empresa, né? Mas como é que vocês conseguem entender qual é esse conforto? Como é que vocês fazem uma pesquisa? Se baseiam só no que o RH fala, no que o Facilities fala, e como é que o Facilities também busca essas informações, embora ele seja... Eu ia falar raio-x, mas raio-x também já é meio cringe, né? Se é que cringe, também já não é cringe. Como é que é identificar o que é o melhor conforto para o funcionário e trazendo a questão da sustentabilidade? Às vezes o que é confortável nem sempre é sustentável, né? Quer ver um item básico assim que a gente faz sites industriais, né? De diversos segmentos, alimentício, cosméticos, automobilistas, tudo que você imaginar, a gente faz uma fábrica de coisas que nem eu sabia que existia, né? E essas pessoas buscam isso. Ah, eu quero funcionar, uns só preocupados com a máquina, que ele vai comprar, que custa mais que a fábrica, e ele, vai ter X pessoas, é uma fábrica robotizada. Mas o que a gente parte do princípio de coisas básicas e simples? Por exemplo, o banheiro do funcionário, né? Como vai ser esse banheiro, né? O vestiário, né? Vai ter luz natural? O banheiro de fábrica tem uma janela lá em cima, né? Que na cabeça das pessoas antigamente era isso. Então, o conforto da pessoa começa aí, nesse acolhimento, nas funções básicas que ela vai ter na casa dela. Tem que se sentir em casa também no escritório, né? E na fábrica, que você vai num site industrial que às vezes você tem 3.000 pessoas, né? Um turno de 1.000 pessoas, você não vai ficar à vontade se trocando na frente de um monte de gente, né? Então,
Então a gente procura proporcionar na arquitetura uma forma de inclusão de todos os tipos, né, possíveis para a pessoa não se sentir fora de casa. Então isso é uma proposta que nós temos já fazem muitos anos em diversos sites. Então acho que isso é um conforto básico que ninguém discutiria, né, que banheiro é fundamental. É básico, né? Pegando o gancho que você falou de inclusão, o que é confortável para você? O que é confortável para mim, né? Eu acho que a gente tem que entender que tem várias pessoas dentro do mesmo ambiente. O PCD. Várias gerações. A gente estava comentando antes até de um projeto que a gente fez, que a gente colocou no time de desenvolvimento para trabalhar junto com os arquitetos uma pessoa que era uma pessoa com deficiência. Então, assim, você tem as normas, tem os processos, mas as normas e os processos, elas são suficientes para aquela pessoa que vive aquilo no dia a dia? Então, o que é confortável para mim não é confortável para você. Para mim, tá ok eu trabalhar num ambiente aberto, mas se eu tiver algum déficit de atenção, já não tá mais ok. Eu tenho que trabalhar num ambiente, num phone booth, por exemplo. Então, assim, o que é confortável? Acho que tudo começa muito do fator humano, de você entender o que é confortável para cada pessoa, você envolver. Eu brinco que antigamente o projeto era confidencial, né? Era o arquiteto com o diretor, com o presidente, o pessoal não se envolvia. Nossa, era uma coisa assim. Parecia, quando entrava o arquiteto, era o CSI. Aí dentro do escritório, você falava, nossa, e hoje em dia não, o pessoal traz para a mesa, o pessoal na discussão. E acho que isso é importante, você traz também a pessoa para participar do projeto, ela vira o seu vendedor do projeto. Então a pessoa que está desconfortável, o colega que está participando do projeto fala, não, calma, vai dar tudo certo. Eu estou participando lá, tá tudo certo, tá tudo bem, eles estão escutando a gente. Então assim, eu acho que isso também, você trazer a pessoa, as pessoas, funcionários para a discussão, e não estou dizendo só a diretoria, estou dizendo todo mundo, um representante de cada área, um formador de opinião, uma pessoa com deficiência, todo mundo para a discussão. Acho que você consegue ser mais assertivo e fazer um ambiente confortável para todos, com as diferentes necessidades, né? Dar opções, né, Bru? Por exemplo, você tem ambientes, zona, como a gente chama de quiet zone, né? Zonas silenciosas. De repente você quer trabalhar naquele ambiente um dia, no outro dia você quer estar num ambiente colaborativo, compartilhando uma mesa com todo mundo e batendo papo, ou você quer trabalhar num ambiente assim informal e fazer uma reunião com sua equipe. A gente percebe que as empresas... Bom, eu não sou da área de criação, mas Antônio, o Luiz pode falar. Eu acho que hoje tem a questão de ter opções, eu percebo que é uma tendência bastante forte nos projetos que a gente tem feito. Bom, só voltando ao projeto antigo feito pelo arquiteto com o diretor, ele era um estrago, né? Era bonito, mas era um estrago, né? Para quem fosse usar, né? Só a sala do diretor que ficava bom, não é isso? Dia a dia era uma tragédia. Mas assim, quando a gente projeta hoje, a gente já tem um baseline de conforto, tá? O conforto ele se divide em duas partes no projeto de interiores, de arquitetura. Uma parte, ela é numérica, ela é prática. Você pode ir num guia de um Fitwel, você pode ir num Well, tá ali escrito o que é conforto. Então, o conforto ele é iluminação natural, o conforto ele é minimamente 500 lux em cima da mesa com uma cor X de lâmpada básico. O conforto ele tá escrito que ele é conforto. E se você quer fazer um projeto minimamente confortável para o ser humano, você segue aquilo mais o desenho universal. Desenho universal, você vai ter a pia, pelo menos nas duas alturas, você vai ter uma bacia sanitária um pouco mais alta e uma mais baixa, isso você cerca muito. E tem a segunda parte do conforto, que daí acho que Facilities entra muito, que é muito peculiar da rotina daquele escritório, daquele DNA, né? Então, quando você tem um grupo de funcionários que pegam um ônibus para trabalhar, que demora 1h20 para chegar na empresa, Facilities vai falar, não, o conforto é receber um café da manhã ali, junto com a RH, para poder começar. Então, entram outros elementos também, né? Mas o conforto mesmo, ele está escrito. Tem rotina, tem melhores práticas, não é tão difícil de atingir isso. Bom, vou tentar resumir, porque ouvindo todos vocês aí, passa um turbilhão de coisas na cabeça e de experiências. E muito bom ouvir isso, porque conforto, né? Quando você fala de conforto, você puxou um gancho do Luiz Capote que dava a entender um conforto térmico, né? Aquele negócio, vou ligar o ar-condicionado no máximo ou não, mas o conforto vai além disso, vai também de um programa de qualidade do ar, por exemplo, que eu participo pela Abrafac, mas na verdade é uma parceria da Abrafac com a Abrava, né? A Abrafac é a Associação Brasileira de Facility Management, Property Workplace, e a Abrava é a Associação Brasileira de Ventilação e Ar-Condicionado.
Então nós temos essa parceria e é um programa que se chama PNQAI, que é Programa Nacional da Qualidade do Ar Interior. O presidente, inclusive, que é o Leonardo Kozak, que é um grande amigo nosso, costuma dizer, poxa, a gente vai para a escola, a gente aprende sobre a água, que a água tem que ser límpida, inodora, entendeu, né? Não tem gosto, mas a gente não aprende do ar, que o ar também tem que ter isso. E a gente discute esse tipo de coisa, a gente monta cartilha lá, então a qualidade do ar dentro do ambiente de escritório e também toda a composição daquele ambiente, aqueles materiais que você especificou para usar lá dentro, material, estou falando da mesa, da cadeira mesmo, né, do tecido, né, do carpete, todo esse material influencia, e também os produtos de limpeza que a gente usa, tudo isso influencia na qualidade do ar. Isso também é um tipo de conforto. Aquilo que você comentou também do pessoa vir de fora e chegar, eu já diria que tem um viés de experiência do usuário. Que é isso que a gente fala, pô, qual que é a experiência do usuário dentro daquilo, né? Dentro daquele ambiente, né? E assim, acho que é o foco principal, principalmente, assim, eu sempre falo muito isso na companhia que eu trabalho, também nas assessorias que eu fiz, né? Qual é a experiência que você vai proporcionar para que você tenha, você consiga tirar todo esse potencial de desempenho do colaborador, da pessoa que está lá dentro, né? Eu agradeço muito porque vocês me deram... Agora eu entendi como é que funcionava a gestão de uma empresa em que eu trabalhava. Porque minha mesa era mal iluminada. Então eles sempre falavam de sair da zona de conforto. Então acho que era alguma coisa já que me dizia, né, de alguma coisa nesse sentido. Você falou assim da questão da água, né, da água limpinha, sem cheiro, né, do ar também. Tem empresas que acabam buscando, para traduzir o jeito delas, usar alguns cheirinhos mais, algumas fragrâncias, né? Quais são esses detalhes, se é possível dizer que são detalhes, que vocês acham que nenhum projeto de arquitetura casado com facilities ajuda o funcionário a sair de casa, pegar 2 horas de ônibus, de metrô e um Uber para chegar mais rápido e trabalhar? Eu acho que emenda na última frase, né? A experiência do usuário, né? Exatamente aí. Porque o conforto, ele é mínimo. Você tem que ter luz, você tem que ter ar-condicionado, você não tem que ter coisas que se coloca em loja, tá? Cheirinho de ar-condicionado, essas coisas muito pirotécnicas, foge muito da nossa natureza, isso incomoda com o tempo, né? Até o white noise é um problema, porque ele fica... Isso incomoda o ouvido de algumas pessoas ao longo do tempo, né? Aí você já entra numa pergunta que é a experiência do usuário, né? Qual é o tipo de experiência que aquela empresa, naquele DNA, vai funcionar para aquele usuário, para que aquele espaço seja interessante, né? Aí é a peculiaridade de cada empresa, né? Não sei se você Empresa, da região, né? Tem tudo, a combinação, né, desses fatores. E, na verdade, a gente nunca consegue agradar 100% das pessoas, né? Isso também é o Mais, né? Acho que aquela coisa do 80-20 não tem jeito, né? Então, também isso é uma realidade que você sempre vai ter reclamação do ar-condicionado, que um acha que tá frio, outro acha que tá calor, enfim, isso eu acho que isso, não sei se a gente vai se livrar disso. Então, uma casa com 2 pessoas já não dá certo? Exatamente. O ar-condicionado é sempre o pesadelo do Facility Manager. É o pesadelo, acho que, de qualquer pessoa que administra. Mas eu acho que você criando ambientes que você tem flexibilidade, eu acho que aí a pessoa, eu brinco assim, para eu querer sair da minha casa para ir para o escritório, qual o benefício que eu vou ter, né? E não só benefício físico, sei lá, pode ser, eu tenho um ambiente para eu conversar com as pessoas, eu tenho uma reunião presencial, a tecnologia é boa, eu consigo, sei lá, o Wi-Fi do escritório funciona, a minha mesa eu consigo regular a altura, não sei, tem uma cadeira ergonômica melhor que na minha casa, passa pela experiência do usuário, passa pela jornada do funcionário dentro do escritório. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente flexível, agora eu tô colaborando aqui com vocês. Daqui a pouco eu tenho que atender uma ligação, eu tenho uma sala ali que eu consigo entrar e atender essa ligação. Aí eu saio, vou para a Copa, tomo um café com uma pessoa que eu tenho uma conversa. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que o ambiente envolve esse dia a dia da pessoa para que seja uma coisa mais tranquila. Porque se toda hora que eu tiver uma reunião, eu tiver que andar 8 quilômetros até um phone booth que está lá do outro lado do pavilhão, eu vou ficar na minha casa.
Entendeu? Então, assim, é um ambiente pensado justamente para esses diversos tipos de pessoas que estão dentro do escritório. Aí passa muito nessa questão de como que as pessoas se comportam ali dentro. Por exemplo, uma empresa multinacional, as pessoas têm muita ligação com as pessoas de fora. Então, geralmente, ela passa 70% do tempo em ligação. Então, o que a gente vai construir ali que funciona melhor? Os times aqui são grandes, então tem que ter uma sala maior para a pessoa se reunir. Os times são menores, então tem que ter umas salas menores também para o time conseguir se reunir nas salas menores. Então, acho que é um mapeamento e aí envolve todo mundo mesmo. Tanto os funcionários, o RH, a parte de facilities. Eu acho que é um projeto desenhado a muitas mãos, né? Para que no final do dia funcione para todo mundo. Voltando para a sustentabilidade, porque é uma preocupação minha, com certeza vocês têm projetos que vocês não começam do zero. Vocês começam lá com um monte de móveis antigos, né? Um monte de material. E a sustentabilidade, para mim, ela também está muito ligada ao que a gente faz com o que já existe. Joguei a bomba agora. Não, a resposta é uma palavra, aproveita. Simples assim. Você tem coisa boa existente para um site novo, seja lá o que for, aproveita. Se precisar dar uma recalchutada, mas assim, tem muitas cadeiras hoje com garantia de 12 anos. Por que não vai usar 12 anos a cadeira? Tem muito carpete bom com garantia de 8. Estragar. Exatamente, é para lavar o carpete e usar 8 anos, ao menos que o fio todo solte. Então, é simples. O reuso, ele é necessário, o reaproveitamento, ele é necessário sempre, tá? Não dá para usar cadeira sem rodinha que não tenha conserto, mas se for possível, tá dentro do quadro da sustentabilidade, com certeza. Reaproveitar é básico, mas realmente. A gente tem um exemplo, a Ericsson, que ficava do lado da rodoviária de São Paulo, o prédio inteiro, a gente reformou eles. Tinha 3.500 funcionários lá dentro. Reaproveitamos todos os móveis na ocasião, né? Mas a gente fez uma disposição diferente, né? Usou revestimentos diferentes, sabe? Então você mescla o que tem, o que você poderia ir construindo, né? Isso ficou por mais, sei lá, 10, 15 anos. Né? A gente tem um outro centro de pesquisas que em 2008 o móvel já era antigo, tá até hoje. Então ficou retrô já, entendeu? Mas tá funcionando, por que você vai trocar, né? Acho que a cadeira é isso que ele falou. Você não pode ter uma cadeira que a rodinha quebrou, o cara não funciona. Uma mesa, pô, se conserva, tem um perfil interessante, acabou. Tem que usar mesmo. A gente... Isso mesmo, reciclagem, o máximo que puder. O único ponto de atenção é só com relação às novas normas, né, e regras de ergonomia, né? Então, tem coisa que a gente não consegue vencer, né? E acaba tendo um pouco de dificuldade para dar uma destinação mais correta para o móvel, enfim, o mobiliário. Completou correto, né? A altura mudou, ajuste, tem umas coisas que não tem, que entra no conforto, né? No uso do dia a dia, mas aquilo que entra, acho que E fica. a fiscalização mudou também, apertou, né? Muita coisa. A geração mudou também, né? A geração mudou. Tem um impacto também. Né? Se bem que em casa, essa geração nova em casa, né? Não sei se tá ergonômico o negócio lá, né? Mas passam horas e horas sentados em frente ao monitor, imagino. Né? Porque eu não tenho filhos. Né? E rendem, hein? E o pessoal... Renda em que sentido? Geram renda para você? Não. Não, ó, que na verdade assim... Não, o que eu digo, assim, essa turma nova, até voltando até um pouco no gancho do home office, o que eu vi, muitos estagiários, a geração nova aí, o pessoal trabalha muito e, assim, entrega muito. Quero dizer que rendem no sentido de entregar bastante. Então, a gente tem aí, atualmente, a gente trabalhando com um pessoal, assim, mais velho, que tenta e que faz isso, né? Eu, particularmente, eu gosto de ir para o escritório. Eu prefiro, né? Mas essa turma mais nova, não. E eles entregam bem. Do reaproveitamento, a gente falou assim da parte interna, né? Mas também a gente pega, às vezes, um prédio que o cliente quer dar um novo uso, mas quer usar a estrutura. E é um caso típico, um projeto bem emblemático para a cidade de São Paulo, que a gente fez já faz muitos anos, foi o edifício São Vito, que fica em frente ao mercado, ficava, né? Em frente ao mercado municipal. Hoje ele é um terreno que vai ser feito um SESC, né? Que já é um projeto já de um bom tempo. Mas na ocasião foi feito um laudo estrutural e o prédio apresentava características totais de viabilidade de uso.
estrutural, tal. Só que por gestões políticas ele foi demolido inteiramente, né? Então, o que era, sei lá, poderia proporcionar 600 moradias, virou um entulho, um problema de sei lá quantos quilômetros para. Então, a gente esbarra às vezes numa questão de poder mesmo, né? Não de lógica, né? Esse é um caso bem típico. E outros, né? Mas isso só ajuda a gente a usar a criatividade, né? Quando algum cliente pede para reaproveitar tal coisa, começa a falar, putz, né? Depois você, pô, interessante, é um desafio novo, tal. Bacana. Acho que até pegando o gancho, por exemplo, a gente fez um auditório que ele é flexível. Então, assim, a gente não fez aquele formato de escada, arquibancada. Então, assim, a gente colocou um escritório flexível. Então, você tira os móveis, você pode fazer grupos. Você coloca puff e você pode fazer uma coisa mais descontraída. Eu acho que o reutilizar também é você fazer ambientes mais flexíveis com diversos usos. Porque a gente vê que hoje em dia a evolução está muito rápida. Você não vai investir no escritório de 2 em 2 anos. Então, você tem que fazer uma coisa que perdure e uma coisa um pouco mais flexível. E acho que aí você consegue atender e fazer o escritório ser mais duradouro, né? Ele ficar ainda com uma cara moderna, você muda a maquiagem, de repente, pinta uma parede, faz alguma coisa para ficar melhor, mas que a essência, que o que você colocou ali, você consiga ainda usar por um tempo. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram na criação de um projeto para que ele vire um projeto de sucesso? Sabe aquele case que você fala assim, isso daqui é a minha grande oportunidade? Porque se você começou com uma cervejaria, às vezes, pequena, artesanal, e de repente agora você está com uma... enorme. Então, é aquilo, é teu momento, a tua grande chance. Como Acho é que é isso? o ponto que eu falei no começo também, né? Que tem a ver com esse perfil do cliente, eu acho. Fundamental o perfil do cliente, essa cabeça aberta. O cliente, ele acha que ele sabe o que ele quer, mas na verdade ele não sabe, né? Pô, ele fala um negócio para você interpreta, propõe, ele, putz, isso que eu tava pensando. Legal, é isso mesmo, então vamos juntos, né? Então ele já confiou em você, vamos seguir junto. Mas quando existe uma resistência dele querer pôr a mão, dele querer ser o resistente, autoridade, sabe? Não ouvir os grupos, não trabalhar a 4 mãos, incluindo os arquitetos, né? Tô falando várias mãos. Eu acho que isso é o grande problema de um projeto de sucesso. Começa no cliente, né? Então, o bom cliente tem um bom projeto. Essa questão da cabeça aberta, eu acho que na minha forma de ver, é uma questão até de que hoje essa questão do prestador de serviço não é só todos estão no mesmo nível, a gente está mais igualado. Então, o cliente, o fornecedor, o arquiteto, enfim, eu sinto que a gente tem um grupo que colabora de uma forma muito construtiva. Quando isso acontece, em geral, os projetos fluem bem, porque se você tem um problema, você tem diálogo para conversar, para buscar uma saída, uma solução. Então, você enfrenta os riscos de uma forma muito melhor. Ainda que você tenha todo um mapeamento, você faz todo um trabalho preventivo para trabalhar com os riscos, trabalhar com questões ligadas ao orçamento, controle do tempo do projeto, enfim. A questão da comunicação transparente de parceria. Eu sinto que isso é o ponto que mais mudou e é a chave do sucesso, na minha opinião, para os projetos. Eu gosto muito de compartilhar, dividir aquilo, não tomar uma decisão e falar, nós vamos fazer isso, né? Claro que não dá para a gente pegar todas as opiniões, então, vai chover, não tem uma relação de 1000, quero verde e amarelo, o outro quero azul e branco, entendeu? Não dá para pegar tudo isso, mas eu acho que compartilhar e dividir tudo isso, o projeto, as fases do projeto, ajuda na resistência. Ajuda bastante na resistência. Eu adoto isso não só para projeto, mas para todos os casos. Quando você quer mudar alguma coisa, é melhor você levar e fazer com que a pessoa tome a decisão contigo, né? Quer dizer, você já vai um caminho, né? Você já foca naquele caminho para ela ter a mesma opinião, mas ajuda bastante a resistência para ter sucesso. Vai conduzindo, né? Para chegar onde você quer, né? Acho que um projeto de sucesso é multidisciplinar, né? Por exemplo, eu não vou me meter no desenho, porque ele que é o expert em desenhar. Só que eu sei, por exemplo, que se do lado do escritório, do lado do auditório, não tiver um lugar para fazer um coffee, assim, não vai funcionar no dia a dia. Então, assim, cada um dá alguns insights e no final, acho que um projeto de sucesso é isso.
é um trabalho multidisciplinar, onde todo mundo deu, cada um no seu quadrado, mas que todo mundo deu os insights para que funcione no dia a dia, né? Não adianta ele desenhar, não, eu desenhei aqui e ficou, nossa, legal. O horário de coffee tá do outro lado do auditório. Não, isso não funciona no dia a dia, o pessoal sai na hora. Ai, tá bom, vamos mudar, acho que cada um no seu quadrado, mas assim, com o insight de todo mundo, eu acho que isso torna um projeto um sucesso, né? Uma das melhores coisas é o storytelling, né? Da gente contar, né, casos e histórias que aconteceram dentro do nosso trabalho. Isso faz com que, às vezes, quem vai assistir a gente lá na frente vai despertar, talvez, novos facilities, novos arquitetos, novos... É ou não é? Então, eu quero agora que vocês peguem na memória de vocês aquela coisa, aquele momento e falem assim, nossa, esse projeto foi algo incrível, revolucionário. Eu pensei que fosse acontecer isso, aconteceu outra coisa. Quero que vocês puxem na memória agora para a gente poder despertar esse outro lado, esse interesse mesmo, porque é muito gostoso quando vem alguém e fala assim, nossa, eu quero isso para mim. Um outro lado que a gente não tocou, né, que é um tipo de projeção em que a gente atua e fez alguns durante os anos, são os projetos sociais, né, de interesse social. Então, agora vai fazer 20 anos que a gente fez esse projeto, mas vale a pena comentar que ele foi um case para a cidade de São Paulo, nunca foi repetido, mas ajudaria a melhorar muita coisa, né? Na época, acho que a cidade devia ter por volta de 15 mil moradores de rua. Hoje acho que são mais de 50 mil, né? Então em 20 anos aumentou, se não tiver mais, né? E a gente fez um equipamento urbano que fica na região da Barra Funda, que era uma antiga garagem de manutenção de veículos da prefeitura, uma área bem significativa, e a gente criou um abrigo, não era moradia, né, mas de permanência provisória, não era um albergue também, que as pessoas... O albergue ele tem um perfil diferente também, né? Ficam, mais ou menos, falar assim, bem, uma maneira chula, empilha as pessoas, né? Então tinham cuidados específicos, porque a gente desenvolveu um programa com a secretária que tinha uma cabeça muito aberta, né, que é o cliente, que aí começa aí, dispôs um equipamento para a prefeitura, sei lá, talvez virasse outro lugar para guardar carro que ninguém usa e ficar gastando dinheiro. Então a quadra virou uma recepção, como se fosse de um hotel, com um banco, lugar para cortar o cabelo, comprar roupa barata. Tudo isso a gente foi propondo no projeto, né? Tinha horta comunitária, lugar para reciclagem, lugar para receber os animais, os moradores de rua, lugar que os idosos dormiam separados dos mais jovens, porque existe muito conflito. Então, esse projeto eu acho que foi bem desafiador, assim, com um programa que o escritório propôs, né, assim, dentro de experiências, junto com o meu sócio. Foi um trabalho muito, muito interessante e perdurou também por um certo período de gestão política e depois se caracterizou, virou um albergue qualquer, que os caras ficam na rua, não ficam lá dentro, ficam na porta, sabe? Que é mais legal ficar na porta, uma piguinha, tal, livre, né? Porque as pessoas querem a liberdade, né? Você não vai em lugar para ficar preso, ninguém quer isso, né? E a pessoa de rua tem muito isso, né? Dentro dela. Todos nós temos, mas a pessoa já tem essa vida, né? Você não vai mudar o cara com uma imposição, muito menos, né? Acho que esse é um projeto que eu considero bacana. Na época foi bem comentado pelo Gilberto de Menstein, né? Falou muito bem do projeto e tal. E colocaria ele como um deles aí. Não te dá saudade de fazer um projeto desse nos dias atuais? Dá. Tem muita coisa que a gente identifica na cidade, né? Eu tenho um grande amigo que cuida de um trabalho que é o biossaneamento, que é um outro tema pesado, né, para o Brasil, que se tem muito lugar que não tem esgoto, né? Moradores de rua, tem programas que o pessoal fornece coisas simples para tomar banho, né? Então acho que tinha que juntar as forças desses programas, né? E além disso, né? Tem muita coisa para ser feita. Acho que somar um pouquinho de cada um, tal, não jogar a culpa só no político, né? Exatamente. E nem só no empresário. Todo mundo se mexer um pouquinho, responsabilidade social. tal, né?
É que o político ele que tem que liberar as coisas, né? A gente não consegue atropelar, mas mesmo assim dá para fazer bastante coisa, sabe? Acho que tem que juntar as forças. O brasileiro, acho que tem muito isso da solidariedade, né? Eu trabalhei com um projeto de um clube que eu sou sócio, que é o São Paulo Futebol Clube, e como um trabalho voluntário, num dos momentos de arrecadação de alimentos, a gente teve 2 momentos, um foi para as vítimas lá das enchentes na Bahia, e outra era só um trabalho mesmo voluntário de entregar cestas básicas. Poxa, teve um rapaz, a gente lá no Morumbi, o rapaz veio de Guarulhos com um saco de arroz na mochila de bicicleta, para entregar, para falar, tinha um pouco daquele negócio do time, né, tal, do coração, tal, mas ela veio, mas assim, e chega lá na hora, ele faz uma declaração, até de arrepiar, é muito engraçado, e você fica, depois, né, de que passa aquele momento, você começa a fazer uma reflexão, você fala, pô, o brasileiro realmente, né, merece muito mais, né, do que tá aí, né, a gente é muito solidário, a gente se solidariza e vai atrás, a gente ajuda, né, eu acho que é isso. Um negócio bem rápido, só tem uma comunidade no sertão que tem uma amiga minha que cuida muito intensamente, tipo, para fazer um poço que vai atender, sei lá quantas famílias, custa 15 mil reais, né? Tipo, pra ter água pra todo mundo. Só os caras têm que carregar um balde de água lá, não sei aonde, levar, usa aquela lata o dia inteiro, sabe? Então é uma coisa, você acha que não tem 15 mil pra implantar numa comunidade, né? Então acho que coisa muito simples, né? Qualquer prefeitura, não é que um orçamento 15 mil por mês, é 15 mil uma vez só, tá o posto funcionando. Então, coisas bem simples, né? Acho que tem um projeto que até nos une aqui, pelo menos eu já tenho ele na minha cabeça, que foi o escritório da Microsoft em São Paulo. É um projeto que eu também trabalhei com o Antônio numa outra localidade, a gente fez 2 outras Microsofts, né, Antônio Rio e Brasília. Na verdade, a Microsoft em si é um cliente que acho que proporcionou essa experiência por ser um cliente bem à frente, um cliente que tem a mente aberta, toda essa flexibilidade para a gente poder exercitar uma série de coisas diferentes e tem abertura para ouvir ideias novas. Então, acho que esse tipo de oportunidade para quem trabalha nesse universo é muito bacana, né? O escritório de São Paulo em si é um escritório bastante diferente, acho que é um marco, inclusive para o cliente dentro do universo dele, em outras localidades no mundo. Bem especial em vários aspectos, então realmente para mim foi um projeto bem marcante, que na verdade nós nos tornamos um grande grupo de amigos, eu trabalhei vários anos dedicando somente a esse cliente, então hoje posso dizer que temos aí até uma amizade, porque foi uma experiência bastante bacana. E a Bruna foi uma das colaboradoras desse projeto, nos conhecemos aí, hoje trabalhamos juntas, então colhemos vários frutos. Acho que foi um projeto enorme que teve quase 1 ano de planejamento, né? Então, no final, é gratificante você ver, é como se fosse um filho mesmo, né? Que nasce, funciona, e você vê, e eu tenho pessoas que trabalham lá até hoje, que administram aquele espaço e falam depois de 3, 4 anos, nossa, ainda funciona. E tá funcionando como vocês pensaram, e a gente não fez nenhuma modificação. Então, acho que isso é muito gratificante. Outra questão que eu acho que, para mim, foi emblemático, assim, que a questão de acessibilidade. A Microsoft ela é bem preocupada com essa questão de acessibilidade. E não é só a acessibilidade que está no papel, realmente de envolver as pessoas que estão lá dentro para participar do projeto. E acho que, além disso, ainda como a gente, como Facility Manager, a gente trabalha muito com pessoas, né? Não adianta nada você ter um ambiente acessível se você não tem pessoas que saibam atender uma pessoa com deficiência. Então, a gente fez um treinamento com os funcionários de acessibilidade atitudinal que fez toda a diferença. Você sabe se você pode encostar na cadeira da pessoa? Você sabe como você aborda uma pessoa que tem deficiência visual? Então, assim, eu acho que é o ambiente, né, que foi desenhado, pensado até por vocês, em conjunto com todo mundo, e depois é o dia a dia do serviço que você está prestando que faz com que aquele ambiente realmente seja acessível do jeito que você pensou. Então, acho que isso é gratificante. Então, é um projeto que eu gosto, e esse treinamento fez toda a diferença também depois no pós-projeto. Legal, acho que para mim, bom, tiveram projetos muito interessantes que a gente vai fazendo ao longo da
da vida, né? E vão marcando, né? A gente fica eu fiquei com o mais recente, tá, Capote? Você foi lá atrás, né? Tô com o mais recente. Para mim, todo projeto de educação marca muito, de alguma maneira. Não sei porquê, mas a educação mexe comigo de alguma maneira, né? Muito mais que corporativo, muito mais do que loja. E a gente foi chamado por uma escola, é uma escola em formação ainda, né? Uma faculdade de formação há 2 anos atrás, para fazer o projeto para eles. Lá no IPT, tem uma área do IPT dentro da USP, muito interessante, que tem algumas dezenas de prédios que não têm uso, que não estão sendo usados. Isso é bem interessante, é uma boa dezenas de prédios não sendo usados. E esse cliente, essa faculdade, eles pegaram justamente um galpão que devia ter uns 3 mil metros quadrados, eu não sei exatamente quanto, mas o programa do cliente é uns 10 mil metros. E é um galpão de um pé direito altíssimo, mais ou menos o que a gente tem aqui, e é um prédio do início do século passado, 1900 e alguma coisinha, 1920, por aí, né? E foi incrível quando eu fui fazer a vistoria no prédio, né? Era uma casca de 1900 e alguma coisinha, que tinha que implantar uma escola para uma geração lá, o pessoal dos seus 18, 19 anos, no meio de uma vegetação incrível. E a gente se colocou como, não é um prédio tombado, mas o respeito à arquitetura daquela época do que foi entregue, não mexer naquilo, só recuperar. E aí uma série de desafios, né? Porque as janelas do prédio todas eram lá em cima, então a gente criou uma geometria, o prédio, a gente criou 2 mezaninos e uma geometria muito específica dos mezaninos que puxava a luz para o térreo, puxava a luz para o primeiro mezanino e tinha no segundo mezanino, por exemplo, um fluxo de encontro entre os estudantes, uma maneira de trabalhar, de estudar em conjunto, em todos os cantos. Não tem, a ideia foi não criar circulações, não passagem, mas espaços de colisão entre eles, né, para troca, para estarem juntos. Então aquilo para mim marcou bastante, é um projeto que eu gosto muito. É um projeto muito rápido, né? A gente fez e foi executado em período de 12 meses, tudo. Foi entregue começo do ano passado, enfim, já rodou 1 ano já de uso. E eu gosto bastante, que é a escola que é a Intelli, né? E essa área do IPT, para quem não conhece, é uma área muito incrível, que é uma área de fomento. Então tem muita empresa indo para lá para inovação. É uma área que vai ficar cada vez melhor dentro da cidade. Olha, ouvindo todos esses projetos aí, só me veio uma coisa na cabeça, vou falar de forma breve, que é com relação ao reconhecimento desse trabalho, né? Na Abrafac, a gente tem um evento que se chama Prêmios Melhores do Ano Abrafac. E como forma de reconhecimento desse tipo aí de trabalho de vocês, então eu queria até deixar registrado aqui, qualquer um pode participar, o público também, se tiver um trabalho parecido, nós temos diversas categorias ali, a gente tem as informações no site e vai abrir a inscrição agora em março, né? Então eu acho bem interessante, se vocês tiverem isso na mão, convido vocês a participarem do Prêmio Melhores do Ano. E é legal que até o ano passado foram brasileiros o ganhador internacional, né? Porque depois ele participa de uma premiação internacional. É uma visibilidade para um mercado que na área de facility management, é um mercado jovem, né? É um mercado que não tinha essa nomenclatura, que é como a Fernanda falou anteriormente, que era um pouco conhecido, que não era feito por profissionais. Então a Abrafac vem aí para fomentar isso, a questão de profissionalizar o mercado e também a gente mostrar o que a gente está fazendo aqui também, que é muito legal. Porque muita coisa vinha de fora dessa área e agora a gente está fazendo muita coisa boa aqui dentro também. Então é uma forma de mostrar para fora também que a gente também tem muita coisa boa. É isso mesmo, a gente tem a impressão que os de fora fazem melhor que a gente, né? E é ao contrário, a gente também tem capacidade. Nós temos diversos prêmios que ganharam na Abrafac, que nós levamos pro Global FM e também ganharam o prêmio lá fora. Exato. Olha, nós estamos terminando do jeito que a gente começou. Vocês perceberam como essa roda, né? Não tem uma mesa central, nem as comidinhas. Mas olha o que apareceu aqui de uma conversa que poderia ter levado, né, para um lado e foi para um outro. Tão rico, né, tão gostoso. Vocês deram uma aula, cada um de vocês. Agradeço, porque eu sempre saio melhor do que eu entro. E essa sensação é muito boa, quando a gente sai do lugar melhor do que quando a gente entrou.
Então, eu gostaria muito de agradecer cada um de vocês pela contribuição riquíssima. E como é bom ouvir de projetos de sucesso, das dificuldades até, que elas são o nosso degrau para a nossa melhoria contínua mesmo, para que a gente se melhore como ser humano, para que a gente possa sempre, né, ir além. Então, quero agradecer muito vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Eu também quero agradecer e eu acho que vocês deram um grande exemplo de um conceito que eu passei a adotar depois de conhecer um historiador, que é o do encantamento, né? Então, assim, a capacidade que vocês têm de transformar um ambiente numa coisa, eu não digo que mágica, mas em algo diferente, mas aquele diferente literalmente encantado. Existem pessoas encantadas que nunca morrem e pessoas que estão vivas, mas são totalmente desencantadas. Vocês conseguem encantar os ambientes. Parabéns.